A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo a essa pré-aula, a pré-aula de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo. O tema de hoje, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos definir dois termos aqui. Liberdade, direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Isso significa que todo cristão no culto, ele tem a liberdade, segundo o seu livre-arbítrio, de adorar a Deus. Porém, o texto vai dizer com liberdade e reverência. Então, o que vai limitar essa liberdade é a reverência que nós devemos a Deus. Isso faz um contraste com as coisas que aconteciam no Velho Testamento, pois no Velho Testamento a adoração ela era delimitada por regras que o próprio Deus tinha ditado. Por exemplo, o adorador do Velho Testamento, ele trazia a sua oferta, ele trazia o seu cordeiro até a entrada do tabernáculo. E lá era o encontro do adorador com o sacerdote, o mediador da adoração. Ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, significando que o seu pecado estava sendo transferido para o animal. O adorador degolava o animal e o sacerdote aparava o sangue e fazia então a oferta em favor desse adorador, fazia expiação em favor desse adorador. Então perceba que a adoração no Velho Testamento ela era cheia de rituais, era cheia de regras, não se tinha essa liberdade plena e necessitava do mediador. O elemento reverência estava muito presente no Velho Testamento, como também está no Novo. A introdução vai nos falar que o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia nem estabelece regras de culto. Porém, existem passagens bíblicas que demonstram como é que a adoração deve ocorrer. Uma dessas passagens é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre as manifestações dos dons espirituais, como ele fala como o comportamento no culto. Tópico primeiro, o culto pentecostal, liberdade e reverência. E ele vai dizer que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. E acrescenta, porém, a sua mensagem é universal. O cristianismo ele não tem esse intuito de padronizar as culturas. Não faz sentido, por exemplo, a igreja chegar na Escócia e querer mudar os trajes dos homens na Escócia, porque eles têm uma cultura própria. Agora, a mensagem do cristianismo, ela é universal. Por que isso? Porque o pecado é universal. E nós temos que reconhecer que essa mensagem do Evangelho, ela melhora a cultura. Por exemplo, imagine uma tribo que seja canibal. É a cultura deles. E é uma cultura que o cristianismo pode transformar. Quantos missionários que não foram para regiões onde as tribos eram canibais, essas tribos foram alcançadas pelo Evangelho e deixaram de ser canibais. Alguém critica essa influência da igreja sobre essas tribos, mas veja bem que no canibalismo alguém sofre, alguém está sendo torturado. Existem tribos, quando a criança nasce defeituosa, que essa criança é morta com requintes de crueldade, porque eles acreditam que aquilo é uma maldição, é uma influência dos deuses. Então o cristianismo, o evangelho, ele envolve essas culturas e melhora essas culturas. A flexibilização cristã, subtópico primeiro. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Significa dizer que não há uma liturgia rígida dentro de todo o cristianismo como havia no judaísmo. Em qualquer
parte que o judeu estivesse, ele deveria 3 vezes ao ano ir para as festas anuais, as principais pelo menos, a Páscoa, o Tabernáculo e a festa de Pentecoste. Então, não havia flexibilização, essa regra era rígida. Dentro do cristianismo é diferente, cada igreja tem os seus métodos de adoração, cada igreja tem as suas liturgias. Nós temos na Igreja Católica, por exemplo, um cerimonialismo mais ornamental. Dentro das igrejas evangélicas, essa liturgia já é um pouco mais simples, mas o cristianismo admite toda essa flexibilização. Prosseguindo aqui, ele vai dizer que não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com o sistema de culto cristão. São coisas totalmente distintas. Essas coisas do culto judaico, elas tinham uma finalidade. Essas finalidades já se cumpriram. Muitas coisas que aconteciam no culto judaico eram figuras, eram sombras de coisas que acontecem hoje dentro do cristianismo. Podemos citar como exemplo o fato do sacerdote não poder adentrar no lugar santíssimo. Ele ia até o lugar santo, mas ele não podia adentrar no Santo dos Santos. Ele não podia atravessar aquele véu. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus rasgou o véu. Quando Jesus expira na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, significando que agora todo mundo tem acesso, que não precisa mais de mediador, que todo mundo tem acesso ao Santo dos Santos, ou seja, à presença de Deus. Então, muito da rigidez da adoração, do ritual do Velho Testamento, ela se cumpre no Novo. Existe um motivo, existe um porquê essa rigidez estava presente, mas elas já se cumpriram e não há a necessidade delas estarem presentes no dia de hoje. Ele coloca aqui que essa flexibilidade ela tem limites. Então existe uma flexibilidade na liturgia cristã, mas ela tem limites. O que é que delimita essa flexibilização? A reverência. Tudo o que nós fazemos no culto deve ser com reverência a Deus. Existem igrejas por aí, eu já participei de um culto desta forma, onde a pessoa abusa tanto dessa liberdade que ele acaba atrapalhando a liberdade do outro cultuar. Pessoas que às vezes se empolgam e acabam derrubando o banco da igreja, acabam derrubando pessoas dentro da igreja, e isso não é o verdadeiro culto pentecostal. O verdadeiro culto pentecostal, ensinado por Paulo, ele tem ordem e tem decência. Quando uma pessoa entra, uma pessoa não cristã, entra numa igreja cristã e ele sai de lá escandalizado, é porque está fora dos padrões que Paulo ensinou. Paulo, falando sobre isso, ele vai dizer que até quando há profecia, o não crente, ele sai de lá convencido. Então perceba que a atuação dos dons espirituais, ela não escandaliza, mas a extrapolação das emoções, isso sim pode escandalizar. Além do que, capítulo 14, verso 13 do texto bíblico em sala de aula aqui, texto bíblico básico, ele vai nos dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Existem algumas pessoas que dizem, mas eu perdi o controle, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. A Bíblia diz que não, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Tópico segundo, subtópico segundo, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. Vem do termo, é traduzido do termo grego latreia e do termo em hebraico avodá. Adoração, essas duas palavras, elas podem ser traduzidas por adoração, culto ou serviço. Isso por quê? Porque uma pessoa pode prestar culto em forma de serviço. O sacerdote do Velho Testamento, ele estava trabalhando, era um serviço que ele fazia para Deus. Os levitas, no louvor durante o culto, era um serviço que eles faziam para Deus, mas aquilo era uma forma de culto. No Novo Testamento não é diferente.
cantores, músicos, pregadores, maestros, coristas, instrumentistas, todos eles estão prestando culto através do seu serviço. Subtópico terceiro, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. O que seria reverência? Respeito ao sagrado. Nós vamos encontrar esse elemento muito presente no Velho Testamento. A Bíblia vai nos dizer, em Levítico 10, quando Nadab e Abiú, sacerdotes do Senhor, eles tomaram os seus incensários, puseram fogo nos seus incensários e adentraram na casa de Deus para oferecer incenso. E a Bíblia vai dizer que eles apresentaram fogo estranho diante do Senhor. O que seria esse fogo estranho? Ao que tudo indica, eles tomaram o fogo, pegaram a brasa para acender o incensário, de um lugar que não era a brasa do altar. Por isso a Bíblia vai chamar de fogo estranho. Introduziram dentro da casa do Senhor um fogo, uma origem de onde não era devida. A brasa deveria ser pega do altar. O contexto vai nos mostrar que Deus os fulminou e depois Deus traz uma determinação e diz assim: vocês não vão beber bebida forte, vocês não vão se embriagar, não vão beber bebida alcoólica, para que vocês consigam discernir o santo do profano. Então existe uma possibilidade desses dois homens estarem embriagados, por isso eles terem cometido aquele desatino, faltando com o respeito, faltando com a reverência ao sagrado. A gente pode ver também no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no verso 7, quando o povo de Israel vai buscar a arca, que tinha estado por muito tempo longe de Israel, eles estão voltando com a arca e a arca está sobre carros de bois. E a Bíblia vai nos dizer que os bois tropeçaram. Então Uzá, para que a arca não caísse, colocou a mão na arca para sustentá-la. E a Bíblia diz que o Senhor o fulminou. E a sequência vai dizer, por causa daquela irreverência, ou seja, por causa daquela falta de respeito. Perceba que ele estava bem intencionado, mas a Bíblia nos apresenta que aquilo foi uma irreverência. Nos nossos dias, Deus não fulmina dessa forma, mas a gente consegue perceber muita irreverência, muita falta de respeito durante o culto. Pessoas que não param no culto, pessoas cujo celular toca o tempo inteiro, atrapalhando a concentração de quem está cultuando, pessoas que, fora aquelas pessoas que estão trabalhando no culto, pessoas que levantam 3 ou 4 vezes para ir no banheiro, e isso quebra a harmonia do culto. Apesar de nós não vermos Deus fulminando ninguém nos dias de hoje, Paulo ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, quando ele vai ensinar sobre a Santa Ceia, em Coríntios 11, ele vai dizer: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disso, o quê? O versículo anterior vai nos explicar: porque vocês comem a ceia do Senhor indignamente. Ele vai dizer isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse dormem é um termo muito comum na Bíblia. Jesus usou isso como um eufemismo, um termo para abrandar aquilo que se quer dizer. Por exemplo, acerca de Lázaro, ele falou para os seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme. E alguém disse: Senhor, se ele dorme, está tudo certo. Aí Jesus disse: ele está morto. Paulo, escrevendo também aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele disse: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram. O contexto vai nos mostrar que é disso que se trata. Então, dentro da igreja existem pessoas que estão mortas. Elas não foram fulminadas como foi Uzá, elas não foram fulminadas como foi Nadab e Abiú, mas elas
estão mortas por conta dessa irreverência, por conta desse discernimento naquilo que se refere ao sagrado. A Bíblia vai nos dizer em Neemias, no capítulo 8, versos 3 e 5, que quando eles voltaram do cativeiro, Esdras abriu o livro da lei. E quando ele abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Perceba que não foi uma ordem de Esdras, não era uma regra. Eles tomaram aquela iniciativa como que por uma reverência. É como uma noiva que começa a adentrar na igreja, a hora que começa a tocar a marcha, e um se levanta, outro se levanta, e aquilo induz todo mundo a se levantar em respeito à noiva que está entrando. Foi isso que aconteceu lá nesse capítulo, e a Bíblia vai nos dizer que eles estiveram em pé ouvindo o livro da lei, da alva, a hora que o sol nasceu, até ao meio-dia. E infelizmente, existem pessoas que não conseguem ficar no culto 1 hora e meia, sem se levantar, sem ir ao banheiro, sem tomar água, ou mesmo sem atender o celular ou falar nas redes sociais. Que nós venhamos a meditar nisso. Talvez isso esteja impedindo o nosso culto, talvez isso esteja impedindo de que nós estejamos vivos, que o nosso culto seja vivo. Tópico segundo, o centro do culto pentecostal. O centro do culto pentecostal é a Trindade. Por que isso? Muitas vezes nós somos acusados de dar muita ênfase ao Espírito Santo em detrimento à pessoa do Senhor Jesus. Mas na verdade o que ocorre é que nós estamos fazendo conforme o credo de Atanásio. Nós adoramos a Trindade em unidade e a unidade na Trindade. Jesus, sem confundir as pessoas e sem misturar as substâncias. Então nós sabemos que uma pessoa é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Espírito Santo. Mas nós reconhecemos que é o mesmo Deus. São vários deuses? Não, é um Deus só, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira que, quando nós glorificamos a Deus no culto, nós estamos glorificando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus vai dizer: Pai, glorifica-me a mim para que eu glorifique a Ti. Então existe esse relacionamento de glorificação, uma pessoa glorificando a outra dentro da Trindade. Ele vai citar aqui acerca dos montanistas. Montanismo é um movimento do segundo século que teve origem em Montano, que extrapolou no seu entendimento acerca do Espírito Santo, e eles mesmos se intitulavam como pneumáticos, porque pneuma é a palavra usada para traduzir espírito. Aliás, pode ser espírito, sopro, ar, vento, e pode ser o Espírito Santo ou o Espírito do homem. É o contexto que vai definir a que se refere. E Montano, então, eles mesmos se chamavam de pneumáticos, para fazer contraste àquilo que eles acusavam daqueles cristãos que eram equilibrados, que davam vazão ao Espírito Santo, mas de maneira equilibrada. Eles chamavam essa turma aí de racionalistas. Então eles se chamavam de pneumáticos para fazer um contraponto com esses racionalistas. Mas nós não somos montanistas, nós não damos essa exclusividade ao Espírito Santo. Nós fazemos aquilo que está no credo de Atanásio. Adoramos a Trindade na unidade e a unidade na Trindade, porque isso é bíblico. Subtópico segundo, um culto vibrante no poder do Espírito. Nada nos mostra na carta de Paulo aos Coríntios, que é a nossa referência para cultuar, nada nos mostra que o culto era entediante, que o culto era chato, que era um orador falando e a igreja tão somente escutando. A carta vai nos mostrar um culto dinâmico, porque ele diz assim: quando vocês se reúnem, um tem salmo, então alguém poderia recitar um salmo, outro tem cântico espiritual,
O Espírito Santo poderia dar um cântico para alguém e ele cantar ali em outras línguas. E ele vai dizer, outro tem língua, alguém poderia falar em língua estranha, outro tem profecia. Então havia uma liberdade da igreja nas manifestações dos dons espirituais. O culto na igreja primitiva era um culto dinâmico, os crentes não eram espectadores, eles eram participantes do culto. Subtópico terceiro, característica pentecostal. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O nosso modelo litúrgico, ele vem da própria história e ele vem da própria Bíblia. E nós vemos que o cântico, ele estava presente nos cultos de antigamente. O próprio Senhor Jesus, Mateus 26:30, vai nos dizer que Jesus, antes dos seus momentos de agonia, antes da crucificação, estava reunido com seus discípulos e antes de encerrar a reunião, a Bíblia nos diz que eles cantaram o hino e depois se retiraram de lá. Então o cântico estava muito presente. A Bíblia vai dizer também, no livro de Jó, no capítulo 38, verso 7, Deus fazendo uma série de perguntas para Jó, ele vai dizer, onde é que você estava quando eu fundava a terra e as estrelas da alva juntas cantavam e jubilavam? Está falando de anjos. Deus estava formando a terra e os anjos estavam cantando e jubilando. Então, é de se esperar que nos nossos cultos tenha cântico. Está presente também a oração. Nós encontramos isso em vários textos da Bíblia. Está presente o louvor. Espera-se que esteja presente a leitura e a exposição da palavra de Deus. Infelizmente, existem igrejas por aí onde a maior ênfase do culto é dado à música. E aí canta-se, canta-se, canta-se e deixa lá 5 ou 10 minutos para a exposição da palavra de Deus. E aí as pessoas saem vazias, não sentem que Deus falou com elas, porque não foi dado o devido tempo para a exposição da palavra de Deus, não foi dado a devida reverência à palavra do Senhor. O culto, para ser completo, ele tem todos esses elementos. Quando nós falamos de exposição da palavra de Deus, é importante nós frisarmos isso, porque expor a palavra de Deus é dizer aquilo que está no texto. O próprio nome já nos ajuda a entender. Expor alguma coisa é descobrir alguma coisa. Então, é descobrir o que está no texto e apresentar para o povo. De maneira que ninguém tem essa liberdade de falar aquilo que dá na telha, aquilo que está na sua cabeça, aquilo que ele pensa, aquilo que ele leu em jornal, em revista, pois a nossa fonte de inspiração deve ser a própria Bíblia e a Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Espera-se também que tenha oferta. O culto deve ter oferta. Isso é tão verdade que o grupo ali do Senhor Jesus tinha um tesoureiro. E esse tesoureiro, ele era o responsável por guardar o dinheiro, por administrar o dinheiro que entrava para aquele grupo. Mulheres financiavam o ministério do Senhor Jesus. Judas, por exemplo, quando alguém derrama um unguento sobre o Senhor Jesus, ele diz assim, que desperdício. Esse unguento poderia ter sido vendido e o seu valor ser dado aos pobres. Então, vê-se que aquele grupo estava envolvido com obras de caridade e com a própria manutenção deles mesmos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 1 ao 2, acerca da oferta que se costuma fazer em favor dos santos. E ele disse assim, façam isso antes de eu chegar, para que depois, a hora que eu estiver aí, vocês não fiquem correndo atrás dessa coleta, porque nós devemos nos preocupar com outra coisa. A impressão que dá é que Paulo queria dedicar mais tempo à palavra, ao ensino da palavra aos irmãos, e não queria que eles estivessem ocupados com uma outra atividade, como no caso, essa questão da coleta. Ele vai dizer também, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, acerca de contribuição, que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria.
Então a oferta estava muito presente na adoração, no culto do Novo Testamento, e faz um contraste com a oferta do Velho Testamento. Levítico 7 vai nos dizer os tipos de ofertas que poderiam ser apresentados a Deus. Então, até para ofertar, no Velho Testamento existia regras. No Novo Testamento, isso é feito pela liberdade e pela reverência, pela gratidão. Às vezes as pessoas estão mais gratas e querem fazer um sacrifício maior, querem apresentar uma oferta maior, muitas vezes querem fazer um voto. Então, esses elementos estão presentes no culto do Novo Testamento e estão presentes nos dias de hoje. Tópico terceiro, como se expressa a liturgia de nossas igrejas. A nossa liturgia nas nossas igrejas, elas se expressam em diversos cultos. Nós temos culto de oração, nós temos culto de ensino, temos culto de escola bíblica dominical. E eu quero frisar isso para reafirmar que a escola bíblica dominical, ela é um culto. Muitas vezes alguém confunde isso porque é um culto em formato de aula. As classes são separadas, nós estamos dentro de uma sala de aula, mas mesmo assim é um culto. É um momento que nós estamos nos dedicando à adoração a Deus através do estudo da sua palavra. É bom que se frise isso, porque muitas vezes na escola bíblica dominical, alguém pode achar que não precisa dar a devida reverência ao local, aquilo que está sendo feito, porque aquilo não é o culto, mas na verdade é. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus com liberdade. Todo mundo, qualquer pessoa, tem liberdade para fazer uso do microfone. Qualquer pessoa tem liberdade para testemunhar, por exemplo, contar o que Jesus fez na sua vida. Quantas pessoas que não pedem a oportunidade para contar a realização de um milagre de Deus na sua vida. Um livramento, uma porta de emprego, um milagre. Então, o culto é dinâmico e as nossas reuniões, elas contam com tudo isso. É claro que nós devemos saber que tudo é feito com ordem e decência. Então, um culto de exposição da palavra, por exemplo, um culto de ensino, nem sempre dá para dar oportunidade para alguém, para essa pessoa contar um testemunho. Mas existem cultos específicos para isso. Os chamados cultos públicos, nos chamados cultos públicos, o testemunho ele é muito bem-vindo. Mesmo porque existem pessoas não cristãs que podem ouvir o testemunho e isso pode levá-las a crer, a fortalecer a fé delas de que o que Jesus fez na vida daquela pessoa que está falando também pode ser feito na vida dela. Por isso é extremamente importante o testemunho nos nossos cultos. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. E ele vai citar aqui o próprio texto no verso 26, que vai dizer: quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Esse quando vos ajuntais significa exatamente quando vocês estiverem juntos para cultuar. Quais eram os elementos que ele cita aqui? Vocês têm doutrina. Essa doutrina nada mais é do que o ensinamento, é a exposição da palavra de Deus. Alguém pode ter revelação, tem língua, tem interpretação dessa língua, pode-se ter uma profecia. Então o culto é dinâmico e esses elementos estão presentes. Da mesma forma que acontecia na igreja em Corinto, acontece hoje nas nossas igrejas. E ele encerra dizendo aqui que é muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. E isso me faz recordar uma ocasião em que um político esteve visitando a nossa igreja, os seus assessores estavam juntos, e em dado momento do louvor, Deus visitou a igreja. Quando a pessoa estava cantando um hino, a alegria na igreja, a presença de Deus foi muito forte na igreja. E de repente o assessor virou para alguém que está do lado e falou assim: por que é que quando vocês cantam, a gente sente algumas coisas que a gente não sente com as músicas lá fora?
parece que as músicas aqui dentro mexem com as emoções da gente, mexem com o sentimento da gente. O que é isso? É a presença de Deus na vida da pessoa. Então, quando nós damos liberdade ao Espírito de trabalhar nos nossos cultos, de manifestar a sua presença e as suas operações, a manifestação dos dons dentro das nossas igrejas, coisas sobrenaturais acontecem até na vida dos visitantes, pessoas que não têm uma fé declarada como a nossa. Se esse vídeo tem sido relevante para você, não se esqueça de curtir, compartilhar, de deixar aqui também o seu comentário, pois nós lemos todos os comentários. Seja também um inscrito no canal, para você receber em primeira mão tudo aquilo que nós publicarmos por aqui. Partindo então para a nossa conclusão, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração. Se você estiver no movimento onde a liturgia é rígida, existe um padrão rígido por todos os lugares por onde se passa, já é meio suspeito, porque o Novo Testamento não estabelece isso. Porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Então todos nós temos liberdade de cultuar, e o que vai delimitar essa liberdade é exatamente a reverência, o respeito que nós temos para o sagrado. Que Deus te abençoe e até a próxima.